Bom dia, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço, para todos vocês ligados aqui no Acorda Vascaíno, bem cedinho, para esse papo, para essa nossa resenha matinal, que a gente traz aqui como uma maneira da gente poder comunicar, trazer um pouquinho das nossas opiniões e principalmente trazer um pouco daquilo que a gente pensa. E olha, eu estou muito cansado. Vou ser honesto com vocês. Estou muito cansado. A batida não tem sido forte, ela tem sido violenta. Sim, porque forte sempre foi. E eu gosto muito de trabalhar, sempre gostei muito de trabalhar. Mas confesso a vocês que eu ando muito cansado. E não é um cansaço somente físico, é um cansaço mental, principalmente mental. Tudo isso pelo qual o Vasco vem passando, por essa situação toda, traz a gente uma estafa. Eu passei alguns dias, desde quinta-feira, recluso na minha casa, aqui dentro do meu ambiente, é, preocupado, chateado, amargurado, porque a gente acredita muito que as coisas possam andar, né? A gente sempre tem esperança de que as coisas possam progredir, prosperar. A gente não pode reclamar, a gente tem saúde, a gente tem um trabalho, a gente tem um público, vocês têm o trabalho de vocês, vocês correm atrás, aqueles que não estão trabalhando eventualmente, mas vão trabalhar em breve. Mas eu já falei isso aqui centenas de vezes, que para quem gosta, para quem ama, para quem se importa, o Vasco faz parte da nossa vida. O Vasco faz parte do nosso cotidiano. A gente conversa com amigos sobre Vasco, a gente conversa com amigos sobre as partidas do Vasco, a gente ouve, a gente comenta com a família, a gente trabalha com isso, no nosso caso aqui. Então o Vasco ele está entranhado na gente. A gente tem que conviver com outras pessoas, torcedores de outros clubes, que olham para a gente com tristeza, piedade e muitos a fim de zoar. E é duro, cara. Não é fácil. Eu queria hoje falar para vocês que eu entendo muito a situação de vocês. E eu digo assim, do fundo do meu coração, eu estou fazendo um esforço muito grande, porque não é fácil a gente ter essa obrigação diária, que eu já falei para vocês que é muito prazerosa, mas que se eu não fizesse as minhas atividades físicas, se eu não tentasse dormir, se eu não comesse bem, se eu não tentasse distrair, às vezes pegar minha família, dar uma saída, eu acho que eu estava pirado. Eu acho que eu não estava legal. Olha, eu não vejo a hora do jogo de domingo passar. Eu não vejo a hora disso tudo terminar. Porque é um pesadelo, cara. É muito duro para todos nós que estamos no dia a dia com o Vasco, a gente que está no dia a dia com as coisas que acontecem. A gente vê tanta tristeza, cara. A gente vê tanta amargura. A gente vê tanta decepção de um torcedor que é tão apaixonado, cara, é tão enlouquecido, é tão devoto ao time. Existem torcidas no mundo inteiro, clubes que têm também, por parte dos seus torcedores, uma devoção, mas o Vasco é muito diferente, porque o Vasco não tem retorno, não tem troca. Eu fico vendo os nossos grupos, principalmente o grupo do WhatsApp, que a gente participa mais aqui, fico vendo as redes sociais. Hoje tenho aqui a facilidade, através de uma reforma que eu fiz aqui na minha casa, no meu estúdio, de ter uma tela aqui que eu acompanho o chat. E vejo o quão traumatizado é o torcedor do Vasco. O quão complicado é para o torcedor do Vasco hoje conviver minimamente com sanidade. Porque a gente repete mantras de a gente vai subir, o Vasco sobe, o Vasco é isso, o Vasco é maravilhoso, o Vasco é gigante. E aí quando perde, a gente muda totalmente a postura. Esse time é um lixo, a gente não vai subir, o técnico não serve. Assim é o futebol. Mas todo dia isso, cara, é muito desgastante. É muito, muito desgastante. Eu
Confesso a vocês que depois do jogo de quinta-feira me bateu um desânimo muito grande. Eu fiquei muito amargurado, fiquei muito chateado, mas ao mesmo tempo a gente fica é, vendo que a gente precisa animar quem está aí. E eu confesso para vocês que eu tenho sido muito, muito além daquilo que eu imaginava que eu pudesse ser. Porque a gente conversa aqui nos nossos bastidores, eu, o Emerson, o Jean Faísca, o Bismarck, tá todo mundo muito amargurado, sabe? Tá todo mundo muito assim, chateado, triste, porque a gente fica pensando, pô, até quando, cara? Quando que isso termina, meu Deus? Quando que a gente vai ter uma felicidade, uma alegria? Eu juro, eu queria prever o futuro para ver o que vai ser no domingo à noite. O que vai acontecer na segunda-feira. Porque a gente quer apenas um acesso. A gente só quer voltar à primeira divisão. A gente quer ter uma coisa mais, sabe, mais fácil. É uma felicidade assim, efêmera, de momentos. E olha, é uma felicidade, desculpe o termo, de bosta. A gente ficar feliz porque a gente vai voltar à Série A num sufoco absurdo, cara. É muito ruim tudo isso. Que pena que o Vasco foi tão mal gerido no seu futebol nesses últimos anos. A gestão do presidente Jorge Salgado é um fracasso retumbante na questão do futebol. Mais escolhas, profissionais incompetentes. A gente teve, num primeiro ano, uma gestão muito ruim, muito ruim. A gente vem depois tendo uma gestão péssima também, com escolhas. Era o Carlos Brasil, aí não era, ia contratar outro e não contratou, e acabou tomando um não, e acabou ficando o Carlos Brasil. E aí a gente fica 18 rodadas com dois técnicos sem nenhuma expressão, nenhuma experiência para tomar conta de um produto como o Vasco, que lota todos os estádios onde vai. É um festival de erros, festival de incompetências. E eu sou muito claro aqui, porque quando tem que elogiar, a gente elogia, mas quando tem que criticar, a gente precisa criticar. E isso chega num ponto que você se pergunta: vale? Vale a gente ficar nesse estado de nervos? Vale porque é o nosso trabalho. Vale porque a gente lida com vocês diariamente, que são pessoas muito fiéis, muito bacanas em tudo que a gente faz. São pessoas muito assim, tirando um ou outro que tem prazer em atacar, que tem prazer em falar mal, em criticar. Mas a grande maioria, a esmagadora maioria, discute na boa e é do bem, e é Vasco, e tá triste, tá amargurado. E é para você que eu faço esse comentário, porque hoje eu vou dizer, eu sou igual a vocês. Sou igualzinho a vocês. Eu tô muito triste, tô muito amargurado, não tenho assim me sentido bem, sabe, nesses últimos dias. Meio assim, como se estivesse muito gripado, com dor no corpo, aí daqui a pouco melhora. E é um ânimo, cara. Então a gente fica nessa agonia do julgamento aí do tribunal, esse julgamento que vai acontecer amanhã. E aí fica ouvindo de um ou outro, olha, negócio de pontos. Aí você lê o regulamento e vê claro que o Sport tem que perder os pontos, mas ao mesmo tempo você ouve, não é comum, o tribunal não faz isso. E aí você fica pensando assim, o que eu estou fazendo aqui, cara? Porque se não é comum para os caras, a lei está escarrada. Eles não aplicam a lei porque não é comum, porque vai ser triste, porque vai ser chato. Ora bola, gente. É uma coisa assim que para mim é surreal. Surreal. Mas isso vai desgastando, isso vai complicando. Você vê, eu estou falando aqui com vocês, eu estou com dor de cabeça. Eu estou, assim, amuado. Comi pouco hoje, não comi bem. Passei um dia brabo, na verdade ontem, né? Um dia assim, triste, dormindo, como se eu tivesse realmente adoecido, cara, porque faz muito mal pra gente isso tudo. É uma carga negativa. E aí me bate a responsabilidade, eu tenho que produzir um programa à noite, tenho que produzir um boletim à tarde, eu tenho que atender os meus anunciantes, eu tenho que atender vocês, eu preciso dar todo dia um conteúdo legal para vocês, porque é aquilo que eu me propus, e veja bem, vou dar um exemplo, eu daqui a pouco estou ao vivo, no Bom Dia Gigante com o Emerson Rocha. Porque é isso, cara, a gente se desdobra, a gente luta, e não estou aqui para ficar
legislando em causa própria, não. Eu estou apenas aqui dividindo com vocês e me perdoe hoje o comentário não ser sobre nenhum tema daquilo que recorrentemente a gente está ouvindo. E eu vou dizer para vocês, não tem mais o que falar. A gente fala do julgamento, a gente fala da expectativa do time, porque agora não tem mais papo. Agora é o último jogo. Ah, o Jorginho vai tentar ajustar agora? Ah, o Jorginho vai mudar fulano agora? Ah, porque o julgamento agora? Agora não tem jeito, cara. Agora é para jogar a vida. É para que esses jogadores resolvam o problema que eles se meteram e que eles meteram a gente. E juro, eu gostaria muito que todos eles tivessem os mesmos sentimentos que nós temos. Muitos dizem, ah, esses caras não estão se importando. Não acredito. Porque o Nenê pode estar se despedindo do futebol domingo. O Alex Teixeira pode estar se despedindo do Vasco para nunca mais voltar ao clube que ele foi criado. Alguns jogadores não sabem se ficam para o ano que vem, se vão ter trabalho, se não subirem. E os jovens ficam naquela ansiedade. O que a gente vai pegar? Que Vasco é esse do ano que vem se a gente não subir? Então a pressão é muito grande em cima deles e que bom. Eles precisam também sofrer um pouco aquilo que a gente sofre. Eles precisam ter medo. Porque todos nós vascaínos hoje somos traumatizados, medrosos, amedrontados. Quando um assunto vem à tona, a gente fica, poxa, será que isso vai dar certo? Será que isso vai acontecer? Sabe por quê? Porque a gente tem medo. A gente não tem confiança no nosso time, a gente não tem confiança que o Vasco, mesmo retrancado, fechado domingo em Itu, vai conseguir segurar um empate contra o Ituano, cara. Eu vi o Vasco muito grande, cara, ganhar de todo mundo, atropelar o Palmeiras, atropelar o River Plate, atropelar o Boca Juniors, conquistar a América, conquistar o Campeonato Brasileiro. Eu vi o Vasco fazer quina no Flamengo, eu vi o Vasco ser campeão carioca invicto. Eu vi o Vasco e não me conformo com isso. E não é soberba, me entendam. Não é soberba, eu não consigo me acostumar, me perdoem. Eu não consigo. Eu não consigo ir para um jogo com o Sampaio Corrêa achando que se eu disser que o Vasco é favorito, eu estou tripudiando. Não, não pode ser assim. Isso não pode estar acontecendo. Isso é um pesadelo, cara. Porque o Vasco que eu tanto amo, cara, o Vasco que faz o balizamento da minha vida, não pode estar me dando esse desgosto. E eu acredito muito, muito, já falei isso para vocês, em Deus. Mas acho que os homens precisam ajudar Deus também. Eu tenho muito dessa consciência, eu preciso acreditar em alguma coisa, eu preciso, sabe? Então, é um sinal, a gente fica numa maneira tão doentia. É alguém que passa por você no dia do jogo com a camisa do Vasco, você pensa assim, pô, que legal, isso é um bom sinal. Superstições e manias tolas de alguém que não se agarra naquilo que é o principal. Esse time é bom, fica tranquilo. Eu não sei o que vai acontecer domingo em Itu. E digo assim honestamente para vocês, eu tô apavorado. Tô desesperado, assim, porque eu não tenho certeza do que esperar e do que falar para vocês. Porque eu sou muito verdadeiro, eu sou muito honesto. Eu podia hoje sentar aqui e falar sobre o julgamento, falar sobre formação de time, podia falar sobre os fatos novos, o que o esporte está pleiteando, podia comentar uma notícia, mas não tô com estômago, cara. Não tô. A minha mulher chegou preocupada e perguntar assim, você vai fazer live toda noite? Amanhã, por exemplo, no caso de hoje é feriado. Pô, a gente queria trazer uns amigos aqui para tomar um vinho, bater um papo. E eu digo, não, pode trazer, mas eu não vou participar porque eu tenho um compromisso com o meu público. Mas não é fácil, cara. Não é fácil. É duro, é triste, é angustiante. Sabe, o quanto que você convive com outros vascaínos, alguns mais otimistas, outros mais realistas. Sabe, ontem no grupo de WhatsApp teve uma notícia que foi colocada de que o pleito que foi levantado pelo esporte de adiamento do processo de quinta-feira, de amanhã, vai ser só julgado amanhã, só vai ser apreciado amanhã pelo tribunal, se vai ou não adiar o julgamento. E aí no nosso grupo de WhatsApp alguém colocou assim, eu não sei se isso é bom ou ruim. E eu disse, é bom, cara, mas eu entendo quem acha que é ruim, sabe por quê? É o medo, cara. É sempre de achar que alguma coisa não vai dar certo.
alguma coisa não vai acontecer. E olha, é muito duro isso, porque é o meu público, são vocês que dão audiência ao canal, vocês que têm a gente aqui como uma mão amiga, e que a gente não vai largar, nem aqui, nem no canal Atenção Vascaínos, em qualquer divisão que o Vasco esteja. Mas, poxa, será que a gente não pode ter uma alegria, Pai do céu? Será que a gente não pode ter uma esperança? Será que a gente não pode ter uma perspectiva? Por que para o Vasco tudo é difícil? Por que para o Vasco tem sido tão complicado nos últimos anos? Tá bom, a gente sabe, as gestões são incompetentes, as pessoas são ruins, muita gente fez besteira na política, muita gente brigou, mas não pune o torcedor, não. Deixa o torcedor do Vasco ser feliz, cara. Qual é a dificuldade dessa gente ter uma alegria? Da gente poder se reunir, tomar uma cerveja e ser alegre, ser feliz. Da gente ter um final de ano leve, porque isso faz diferença na vida de todos os vascaínos. E olha, eu não sei nem para quem que eu estou dizendo isso. Porque eu estou tão assim que eu fico pensando, pô, será que Deus está me ouvindo? Será que meu Papai do Céu está me ouvindo aí? Sabe, eu tô querendo dividir isso com vocês, porque eu precisava botar isso para fora, porque quando a gente abre o microfone no Boletim AV e no AVNews, lá no canal Atenção Vascaínos, a gente precisa manter uma postura, a gente precisa fazer o nosso trabalho jornalístico. Mas aqui é um espaço que eu tenho para dividir isso com vocês e me perdoe. Tem muita gente que às vezes, isso também é uma coisa que, sabe, me cansa imensamente. As pessoas que batem sem necessidade, ficam, porque você está falando aí de você. Não, gente, me entenda, por favor, que se eu não fizer isso, eu enlouqueço. Deu para resolver? Deu para entender? Me ajudem. É isso, me ajudem a poder dividir isso com vocês. Porque eu não converso isso com pessoas da minha casa. Porque eu não posso passar essa preocupação. Eu não posso passar essa angústia. Sabe? É de ver uma filha dizer para você, pai, dia 12 lá em Aparecida, tô contigo. A gente vai junto. Sabe? E isso influencia na vida de todo mundo, porque eu tenho certeza que a sua mulher, que a sua mãe, que o seu pai, que o seu marido, que o seu namorado ou namorada sente por você. Porque a gente é assim, todos os clubes são assim. Eu tenho amigos de todos os clubes, torcedores, que são assim, são angustiados. Eu vi o Botafogo ontem perder para o Cuiabá por 2-0 e a torcida do Botafogo chamar o time de time sem vergonha. Um time que fez ótimos jogos recentes, jogou bem contra o Fluminense, fez um bom jogo, não me lembro, acho que contra o São Paulo, ganhando o São Paulo no Morumbi, o São Paulo que empatou com o Atlético Mineiro ontem. E o torcedor é assim, ele é passional, ele quer saber do dia, da hora. Mas nem isso a gente está tendo esse direito. A gente não está conseguindo fazer isso. E eu queria falar isso para vocês. Eu queria pedir perdão por trazer um assunto que não é um assunto de comentário, é apenas um desabafo, apenas uma maneira de dizer a vocês que eu sou igual a vocês. Estou no mesmo barco que vocês. Eu sei que eu tenho uma representatividade, eu sei que a minha voz ecoa, as pessoas ouvem, as pessoas respeitam. Tem muita gente do Vasco que sabe que comigo o buraco é mais embaixo, porque eu não estou nem aí para A, B ou C, eu estou pelo Vasco. Eu amo o meu clube. Eu sou apaixonado pelo Vasco, enlouquecido pelo Vasco, eu brigo pelo Vasco. Eu saio na porrada com outras pessoas pelo Vasco. Até meio desequilibrado, isso me preocupa demais. Mas eu quero só ter paz, cara. Só ter um pouquinho de paz, só ter um pouquinho de alegria. Ser simpático um pouquinho, sabe? E tratar bem as pessoas, porque eu não consigo fazer isso por causa do Vasco. Porque o Vasco me tira esse ânimo, o Vasco me fere, o Vasco me quebra, o Vasco me arrebenta, sabe? É duro, cara. E ao mesmo tempo é um turbilhão na cabeça, porque eu fico pensando, eu preciso passar uma imagem positiva, eu preciso fazer vídeo, eu preciso criar conteúdo, eu preciso correr atrás, eu preciso ouvir um advogado do Vasco me dizer, não, vamos preparar uma boa defesa, e você ficar assim, pô, será que vai? É você ouvir ontem no News os advogados dizendo, porra, tem política envolvida, e você fica à mercê, como disse o doutor Martinho, que ontem participou com a gente, qual é a segurança jurídica desses tribunais esportivos, que fazem julgamentos políticos muito mais do que julgamentos esportivos, à luz da lei. Então tudo é muito inseguro, tudo é muito no ar. E isso cansa, cara, isso cansa demais. E eu vou ser honesto com vocês, não pelo trabalho, que vai continuar, o trabalho vai ser forte, a gente vai estar aqui sempre
cobrindo até o jogo de domingo. Se Deus quiser, semana que vem, na primeira divisão, começar a prospectar o 2023, mas eu digo para vocês assim, honestamente, eu estou muito cansado, muito, porque o Vasco, mais um ano que vai chegando ao final e arrebenta com a nossa saúde. O 2019 foi um ano razoável, apesar de termos terminado na 12ª colocação. Foram anos assim de decepções esse ano de 2019, porque a gente esperava que o time fosse e na Hora H não ia, mas acabou ficando. Mas 20, 21 e 22, olha, é muito sério, cara. É muito duro. 3 anos que valeram envelhecer 30, não há dúvida. A gente está aqui desgastado, a gente está triste, a gente está amargurado, mas a gente está pronto para esperar que essa maré possa mudar. Mais uma vez, perdão, precisava desabafar. Obrigado por vocês me ouvirem. Daqui a pouco eu tô no Bom Dia Gigante com Emerson Rocha, lá no canal Atenção Vascaínos ao vivo. À tarde tem o Boletim a ver, também lá. E à noite eu tô no News às 9h30, ao vivo. Pode cobrar. Largar, a gente não vai largar. Mas desculpa, tô cansado, cara. 52 às vezes com tanta pressão pesa e pesa muito. Grande abraço, fiquem com Deus, um ótimo dia, bom feriado. Tchau.